Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde, professor Marcos falando. Nós vamos iniciar agora a nossa aula da sequência 3, né? Aulas 1 e 2 da sequência 3 desse caderno Aprender Sempre, volume 1, na parte de matemática. Bom, então vamos falar um pouquinho aqui sobre as nossas expectativas de aprendizagem dessa aula, tá bom? Você tem aí então nas aulas 1 e 2 que fala sobre os números racionais, frações, decimais e frações geratrizes. O objetivo dessa aula é reconhecer os conjuntos numéricos e as suas notações, reconhecer diferentes representações dos números racionais e identificar um número racional pela sua expansão decimal finita ou infinita periódica e escrever um número racional na forma decimal e perceber que o resultado será uma dízima periódica. Então nós temos aí várias nuances que falam sobre os números racionais, certo? E a diferença entre racionais e irracionais. Então, primeiramente, eu vou falar um pouquinho com vocês dos conjuntos numéricos, para a gente dar uma relembrada, né? Bom, então, falando aqui dos conjuntos numéricos, certo? Eu vou colocar aqui para vocês a ideia dos números naturais, né? O conjunto dos números naturais, eles são aqueles que a gente consegue, desde pequenininho, fazer a contagem, né? Associando eles a objetos, a coisas que a gente possa contar concretamente. Então, por exemplo, todos os números naturais, eles partem da ideia de numerar algo ou alguém, né? Objetos, coisas. Então, sempre os números naturais vão ser aqueles que a gente já conhece desde pequenininho pela contagem. 1, 2, 3 e assim por diante. São infinitos os números naturais, certo? Então, a gente tem que lembrar que esse conjunto dos números naturais, ele não tem fim. Também podemos lembrar que ele tem sucessor, que é o que vem depois, sempre somando 1. Então, o sucessor do 1 é o 2, o sucessor do 4 é o 5, e assim por diante. E a gente tem o antecessor é sempre subtraindo 1. Então, o antecessor do 8 é o 7, o antecessor do 6 é o 5, e assim por diante, certo? Lembrando que o 0 é o único que não tem antecessor no conjunto dos números naturais. Por quê? Porque começa no 0 o nosso conjunto dos números naturais, tudo bem? Então a gente relembrou bem rapidinho qual é esse conjunto, né? Que é o conjunto que a gente associa com a contagem, que a gente aprende lá quando a gente é pequenininho, certo? Então, a gente já falou um pouquinho dos naturais, agora a gente vai falar um pouquinho dos inteiros. Eu vou desenhando aqui em formato de anéis, certo? E cada anel tem os números dentro. Então aqui, dentro do anel N, né, que é o dos números naturais, a gente coloca os números naturais, certo? Lembrando que eu estou colocando 3 pontinhos aqui, essa reticências, né, significa que esse conjunto é infinito, certo? Não tem fim. O próximo conjunto que a gente vai falar é o conjunto dos números inteiros. Quem é o conjunto dos números inteiros? Conjunto dos números inteiros, a letra Z, é o conjunto dos números naturais mais a parte negativa dos naturais, como se existissem, né? Se existissem números naturais negativos, eles estariam aqui, ó, dentro dos inteiros. Então, se eu tenho menos 1, o menos 2, o menos 3, esses são os números que a gente conta como inteiros negativos. E os inteiros positivos, ó, eles estão aqui dentro dos naturais, certo? Com exceção do 0, né? O 0 é neutro. Então, repare que os números inteiros, eles surgiram para a representação de dívidas, né, de débito. Sempre que a gente fala, então, de números negativos, a gente está representando algo que falta, né, algo que deve, beleza? Então, depois do natural e do inteiro, a gente vai falar um pouquinho, bem rapidamente, do conjunto dos racionais. Racionais é representado pela letra Q, de quociente, né? Lembrando que quociente é o resultado de uma divisão entre o numerador e o denominador de uma fração, por exemplo, né, que é também chamado de razão, ou entre uma divisão qualquer, por exemplo, 1 dividido por 2. O quociente é 0,5. Então, o 0,5 é um número que está aqui dentro, ó, que ele pertence aos números racionais. Ou seja, quem são esses números racionais? São todos que a gente consegue escrever no formato decimal, esses que tem vírgula, né? Todos os que a gente consegue escrever também no formato fracionário,
ou ainda os que a gente consegue escrever no formato de dízima periódica, que é aqueles que têm repetição finita, né? Infinita, né? De casas decimais, é chamado de dízima, certo? Então esse daqui é chamado de dízima. Dízima periódica. Por que periódica? Porque tem um período de repetição. Esse 3 é o nosso período, nesse caso, ele se repete infinitamente, certo? Além disso, você tem aqui os números negativos racionais também. Então não esquece, o negativo não está só dentro do inteiro. Às vezes o pessoal confunde, né? Coloca só negativo dentro dos números inteiros. Não, ele está também aqui em formato de frações negativas, ele pode estar em formato decimal negativo, certo? Então você tem números tanto positivos quanto negativos dentro do conjunto dos racionais, beleza? Depois, você tem o conjunto dos números reais, né? O conjunto dos números reais é o conjunto universo. Então, a gente vai chamar esse conjunto aqui, ó, de conjunto geral, conjunto universal, né? O nosso universo do ensino fundamental 2 é o estudo dos números reais. A gente vai até os números reais no ensino fundamental 2. Então, a gente observa aqui que a gente tem dentro dos números reais todos esses números, todos esses conjuntos. Então, todos eles são números reais, certo? Além disso, nesse espaço que está aqui fora, em branco, né, eu vou fazer aqui, ó, uma pintura nele, certo? Essa parte que eu estou pintando aqui, que eu estou achurando, né, colocando esses risquinhos, essa parte aqui é considerada uma parte irracional. Por que irracional? Porque ela não se mistura com o racional. Pensa que o racional é uma ilha que está aqui dentro e aqui fora é como se fosse a água, certo? Então, se eu considerar esse universo inteiro, a ilha mais a água, eu tenho o conjunto dos números reais. Ah, mas quem são esses números irracionais que eu tenho aqui fora, então, nessa água que eu pintei aqui, né? São as raízes que a gente tem como raízes que não são exatas, por exemplo, a raiz de 5, a raiz de 2, a raiz de 3. Tem as raízes negativas também, de números que não têm raízes exatas, raiz de 13, por exemplo. Pode ser negativo do raiz de 2? Pode. Pode ser negativo do raiz de 3? Pode também. Tem o número π aqui dentro? Tem o número π, né? Aquele que é envolvido com a circunferência, né? Com as áreas e comprimento de circunferência. Tem, então, números infinitos, né? E números irracionais aqui em volta também do conjunto Q, certo? Então eles não se misturam, lembra disso? Tudo que é irracional não pode ser racional, e tudo que é racional não pode ser irracional. Lembrando, se eu falar o número 1, ele é racional? Sim. Além dele ser natural, além dele ser inteiro, ele é racional, porque ele está dentro aqui, ó, do conjunto Q, que é o conjunto racional. Tudo bem? Então a gente já relembrou aí rapidamente esses conjuntos numéricos, né, para a gente poder seguir adiante e resolver os exercícios dessa aula. Vamos lá? Olha só, então, nesse exercício número 2, você tem aí, ó, escreva os números racionais abaixo em forma de fração. Bom, a gente já aprendeu que a forma de fração ela está relacionada com a quantidade de casas decimais que você tem no número. Então repara que aqui nós temos uma casa decimal. Lembra que uma casa decimal representa uma potência de 10, então vai ter um zero na parte de baixo. Ou seja, quantas casas decimais você tiver, você vai ter quantos zeros na potência de 10. Então, se tem uma casa decimal, vai ter um zero na parte de baixo. E a parte de cima, como fica? É só copiar o número sem a vírgula. Então, 46 sobre 10 é a mesma coisa que 4,6. Se você fizer essa conta na sua calculadora, 46 dividido por 10, isso vai dar exatamente 4,6. Tudo bem? Ah, mas posso simplificar essa fração? Pode, você vê que os dois são pares. Então, você pode dividir por 2 o numerador e o denominador, ficando com 23 na parte de cima e 5 na parte de baixo. E aqui a gente tem a fração reduzida. Se você dividir 23 por 5, você vai obter o mesmo valor. Ou seja, essas frações são equivalentes, têm o mesmo valor. Tudo bem? Vamos para o item B aqui, ó. O item B é a mesma coisa, só que ele tem números diferentes, né? Mas a gente sabe que também tem uma casa decimal. Se tem só uma casa decimal, novamente vai ter só 10 embaixo. 1 zero, uma casa.
Então aqui na parte de cima, lembra, só copiar o número sem a vírgula. Nessa forma, a gente sabe que 58 dividido por 10 vai dar 5,8. Ou seja, você já representou essa fração. Posso simplificar essa fração? Posso, porque é par, né? Então a gente vai ter aqui 58 dividido por 2, que dá 29, e 10 dividido por 2, que dá 5. Então, dividindo por 2 em cima e embaixo, lembrando, a gente está dividindo por 2 porque são pares, tá? Nem todos vai dar para dividir por 2. Então, ficamos com a fração 29 sobre 5. Se você fizer essa divisão na sua calculadora, 29 dividido por 5, isso dá 5,8. Beleza? Vamos ver esse item C. Repare que no item C você já tem 3 casas decimais. Então, o total de zeros vai ser 3 também na parte de baixo da fração, no seu denominador. 1, 2, 3 casas decimais, 1, 2, 3 zeros. Tudo bem? Na parte de cima, lembra, é só copiar o número sem a vírgula. 458 sobre 1000. Dá para simplificar? Dá, são pares, né? Então você pode dividir por 2 em cima e pode dividir por 2 embaixo. Se você fizer essa divisão por 2, vai dar 450 dividido por 2, dá 225, mais 4, 229. E dividir por 2 na parte de baixo dá 500. Se você olhar para essa fração, fazer a divisão na sua calculadora, você vai chegar nesse valor, 0,458, ok? Seguindo para o item D, então. No item D, você repara que você tem 4 números, só que 3 são casas decimais. Então, lembra que a casa decimal é o que conta para você colocar a quantidade de zeros. Logo, temos 3 casas, embaixo temos 3 zeros na potência de 10. Gerando 1000, né? E aí, na parte de cima, copia o número inteiro sem a vírgula. E aí você tem a sua fração representada. Tudo bem? Nesse caso aqui, você tem então que se você dividir 4.587 por 1000, você vai ter esse resultado, 4,587. Seguimos adiante, então. Nesse caso aqui, nós temos uma raiz quadrada de um número decimal. Então, tem que lembrar o seguinte, se você pensar na raiz quadrada desse número aqui sem a vírgula, né, você vai fazer 25 vezes 25. Por quê? Porque isso vai dar exatamente os 625. Então, a gente sabe que se tem 2 casas decimais na vírgula, a gente tem que ter 2 casas decimais também aqui, ó, na multiplicação. Uma aqui e mais outra aqui, gerando 2 casas decimais no resultado, 6,25. Ou seja, a raiz quadrada de 6,25 é 2,5. Então, esse resultado aqui, 2,5, é o que você vai escrever na forma de fração, né? Então, 2,5 é a mesma coisa que 25 sobre 10. Por quê? Só tem uma casa depois da vírgula, 25 sobre 10. Dá para dividir por 5 em cima, que dá 5, e dá para dividir por 5 embaixo, que dá 2, certo? Então, a fração aqui é 5 sobre 2. Esse aqui, 0,25. 0,25, repare que nós temos 2 casas decimais. Então, tem que ser o 100 na parte de baixo, porque tem 2 zeros, acompanhando as 2 casas decimais, e na parte de cima, copia o número sem a vírgula. A gente nem precisa copiar esse zero aqui da frente, porque ele não tem valor, né? Então, a fração ficaria 25%, certo? Ou 1/4, né? Que a gente sabe que 25% é a mesma coisa que 1/4. Se eu dividir por 25 em cima e dividir por 25 embaixo, a gente chega nessa fração 1/4. 0,75, vamos lá? 0,75 também tem 2 casas decimais. Então, você vai colocar 2 zeros na potência de 10, na parte de baixo. Na parte de cima, basta copiar o número, né? Sem a vírgula, ou seja, ficou 75%, ou 75 centésimos, né? Logo, a gente vai fazer, então, a divisão aqui por 5. E aí, você vai chegar em 15 sobre 20. Dá para dividir mais uma vez? Dá para dividir mais uma vez por 5. Então, 15 dividido por 5 dá 3, 20 dividido por 5 dá 4. Chegamos na fração 3/4, que é a fração que representa 75%. Vamos ver o item H? O item H é 0,5. 0,5 é metade de 1, ou seja, essa fração ela já está representando 5
décimos, é metade, né? Ou seja, 5 na parte de cima e tem uma casa decimal, então tem que ter 10 na parte de baixo. E 5, como é a metade de 10, isso equivale a 1, que é a metade de 2, ou seja, a fração 1 meio. E está finalizada aí a transformação dos decimais para as frações. Seguimos adiante. Repara que você tem nesse exercício 3 números racionais, né? E você tem que transformá-los para a forma decimal. Então, como que a gente faz transformação de fração para decimal? Basta dividir, certo? Então, se você tem 2 sobre 15, você vai pegar o 2 e vai dividir por 15. A pergunta é, cabe o 15 dentro do 2? Não, né? Então, põe o 0 aqui, porque não cabe. Para continuar a conta, acrescenta a vírgula e acrescenta um 0. E aí você vai colocar uma vez, porque o 15 cabe uma vez no 20 e sobra 5. Acrescenta o 0 para continuar a conta. Você vai ver aqui, ó, que o 15 cabe 3 vezes dentro dos 50 e vai sobrar 5. 3 vezes 15 é 45, 50 menos 45 sobra 5. E aí você vai reparar que continuou sobrando 5 e vai continuar repetindo esse 50. Ou seja, vai continuar repetindo esse 3 também, certo? Então, o nosso resultado aqui deu uma dízima periódica, que representa esse número aqui, ó, 0,13 barra. Por que eu coloquei essa barra aqui em cima do 3, gente? Porque o 3 é um número que está se repetindo infinitamente. E quando você vê uma barrinha em cima de um número, é porque essa repetição acontece infinitamente. Tudo bem? A mesma coisa vai acontecer com esse 1/3. Ele vai acontecer 0,3 barra. Aqui também vai ser dízima. Repare, 1 dividido por 3 dá 0, acrescento 0, dá 3. 3 vezes 3 dá 9. 10 menos 9 sobra 1. Acrescenta o 0. Repare que vai continuar dando 10, vai continuar sobrando 1, vai continuar acrescentando 0, ou seja, os números aqui no quociente vão se repetir. Por isso eu coloco 0,3 barra, para indicar que o 3 tem a repetição infinita. Tudo bem? Vamos ver o exercício C? Repara no exercício C. No exercício C você tem 1 dividido por 2. Então vou fazer aqui, ó. 1 dividido por 2. O 2 não cabe no 1, põe o 0 e a vírgula e acrescenta o 0. Agora pergunta novamente, cabe o 2 no 10? Sim, cabe 5 vezes. 5 vezes 2 dá 10 e não sobra nada. Ou seja, você encontrou o valor 0,5 exato. Essa fração aqui, ela não tem a repetição, por isso eu não coloco a barra em cima do número, porque ela acaba aqui. Tudo bem? Vamos ver a outra. A outra é 4 por 25. 4 dividido por 25, põe o 0, a vírgula, acrescenta o 0 e agora cabe o 25 no 40 uma vez, sobra 15. Acrescenta o 0 e aí você pergunta novamente, cabe o 25 no 150? Cabe 6 vezes. 6 vezes 25 dá exatamente o 150 e aí não sobra nada. Então o resultado aqui é 0,16. Também não tem a barra. Por quê? Porque não é uma repetição infinita. Ó. A conta chegou no 0, acabou. Quando a conta tem resto 0, não tem então repetição infinita. Nesses casos aqui tem repetição infinita, né? No item A e B. Tudo bem? Então, lembra que para transformar um número que é fração para um número decimal, ou seja, um número com vírgula, basta você pegar o número que está em cima, no numerador, e dividir pelo número que está embaixo, que é o denominador. Tudo bem? Seguimos. Item E aí, então. Item E, 16 sobre 64. Repare que o 16 e 64, ambos estão na tabuada do 16. Ou seja, dá para a gente dividir por 16 em cima e embaixo para simplificar essa fração. Então, 16 dividido por 16 dá 1, 64 dividido por 16 dá 4. E 1/4 a gente viu lá atrás que é a mesma coisa que 0,25, né? Ou seja, já está transformado aqui a primeira dessa página, né, o item E. Vamos ver o item F, 30 dividido por 8. Vou fazer aqui, ó, 30 dividido por 8. Cabe o 8 dentro do 30? Cabe 3 vezes. 3 vezes 8 dá 24. Sobra 6, põe a vírgula e acrescenta o 0. 7 vezes 8 dá 56, sobra 4. Acrescenta o 0, e aí novamente você pergunta quantas vezes o 8 cabe no 40, 5 vezes, né?
Então, 5 vezes. Aí você vai fazer 5 vezes 8, 40, menos 40, não sobra nada. Ou seja, esse resultado é 3,75. 9 sobre 11. 9 sobre 11, você vai reparar que isso vai dar uma dízima periódica, né? E essa dízima periódica, ela... Só um minutinho, que tá acabando a minha bateria. Vamos lá, gente. Retornando aqui, então. Repara aí, então, no item G, né? Item G, ele está dizendo o quê? 9 sobre 11. O 11 não cabe no 9, ponho 0, a vírgula, acrescento 0. Cabe quantas vezes aqui o 11 dentro do 90? 8 vezes. Vai dar 88, vai sobrar 2. Acrescento 0, vai dar 1. 1 vezes 11 sobra 9, acrescento 0. Repara que voltou para o 90. Se voltou para o 90, aqui vai dar 8 de novo. Novamente vai sobrar 2, vai acrescentar o 0, vai dar 1 de novo. Então, a dízima foi construída. 0, 8, 1, 8, 1, 8, 1. Ou seja, a gente coloca a barrinha em cima do 81, porque esse número está se repetindo constantemente. Tudo bem? Vamos ver aqui, então, o último dessa página, que é o 33 sobre 5. Vou fazer aqui, ó, 33 sobre 5. Repara que aqui você tem 6 vezes o 5 cabendo dentro do 33, 6 vezes 5 dá 30 e sobra 3. Põe a vírgula, acrescenta 0 e novamente 6 vezes 5 dá 30 e não sobra nada. Ou seja, você achou o decimal 6,6 sem a barra também, certo? Então só um que é dízima nessa página, que é o item G. Seguimos adiante. Agora ele pede para você resolver sistemas de equação. Opa, perdão, essa página aqui acho que eu copiei, esqueci de deletar do outro slide. Ó, agora a gente vai observar então a fração geratriz, certo? Nessa fração geratriz, você tem o 0,3333, ou seja, é uma dízima, né? Que é a mesma daquela fração 1/3 que a gente viu no slide passado. Agora, o que a gente vai fazer para encontrar essa fração? Como que a gente chega na opção de 1/3? A gente vai fazer o seguinte, ó. Você vai observar que o período de repetição é sempre 1. Por quê? É o 3 que está se repetindo. Então, ele só tem o 3 repetindo aqui e assim por diante. Ou seja, o nosso período de repetição é o 3. Então, a gente vai chamar de x, repare aqui comigo, o x vai ser a nossa dízima, que é o 0,3 barra. Lembra que quando tem a barra, significa que esse número ele está se repetindo, né, infinitamente. O 3 está se repetindo infinitamente. Então, repara que para construir, né, passar do período desse número, eu vou multiplicar por 10. Por quê? Porque o período dele é um único período, ele só está repetindo um número. Se estivesse repetindo 2 números, eu teria que multiplicar por 100. Se estivesse repetindo 3 números, eu teria que multiplicar por 1000. E assim por diante. Então, como está repetindo só um número diversas vezes, 3, 3, 3, 3, ele é o único número que está repetindo infinitamente. Ou seja, eu tenho que multiplicar por 10. Então, vamos multiplicar por 10. Se eu multiplicar por 10 de um lado e multiplicar por 10 do outro, isso vai ficar assim, ó. Vai ficar 10x é igual 3,3 barra. Então, se eu multipliquei por 10, eu tenho essa nova equação aqui, ó. Então, está multiplicado por 10. Agora, repare o seguinte. Eu vou pegar o maior e eu vou subtrair o menor. Então, eu estou fazendo isso, ó. Estou pegando essas duas equações aqui e eu estou pegando o maior
10x e eu estou subtraindo do menor. E eu faço isso dos dois lados. Então, eu faço 3,3 barra menos 0,3 barra. E aí você vai ter o seguinte, ó, 10x menos 1x dá 9x. E desse lado vai ficar 3,3 barra menos 0,3 barra. Então isso daqui vai ficar o quê? Vai ficar 3,0, porque esse daqui vai eliminar com esse, certo? Ou seja, a dízima está sendo eliminada nesse cálculo. E aí, 3,0 é a mesma coisa que 3, né? Logo, a gente deixa assim. Então, a nossa fração vai ser o quê? O 9 está multiplicando, passa dividindo, e aí a gente tem 3 nonos. Aí você fala, mas professor, a fração não era 1/3? Sim, se a gente simplificar ela por 3, a gente encontra a fração geratriz, que é 1/3. Tudo bem? Vamos ver os próximos exercícios parecidos com esse. E aí vocês vão tirando as dúvidas. Lembra, se não entender alguma coisa, fica lá no Google Sala de Aula, né, o campo para vocês comentarem sobre, tá? Item B. Então, no item B, você tem aí 0,21, 21, 21. Está repetindo aí essa dízima periódica, só que ela é de 2 períodos, certo? Ó, o que está se repetindo sempre é o 21, 21, 21. O que eu tenho que fazer quando o período é duplo, né? Quando tem 2 números no período? Eu tenho que pegar, chamar minha dízima de x novamente. Lembrar que o 21 é o que está se repetindo, então tem a barra em cima do 21. E agora eu vou multiplicar o meu número por 100. Por quê? Porque a minha vírgula tem que andar 2 casas aqui, para gerar o 21 na frente. Então, eu multipliquei por 100 para gerar esse número. 100 vezes o 0,21 vai dar 21,21. A vírgula se deslocou 2 casas, que é a casa do período, certo? E agora, repare uma coisa. A gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez no exercício anterior. Vai pegar a equação maior e vai subtrair a equação menor. Vai pegar o número da equação maior e vai subtrair o número da equação menor. Então, repare o seguinte, né? Você vai observar que 100 menos x, né? Você vai obter aqui 99x. E desse lado aqui você vai obter 21, né? Lembra que a dízima vai ser eliminada, né? Essa dízima menos essa dízima eliminou. 21 menos 0 continua 21. Então, passa o 99 dividindo e você descobriu qual é a fração geratriz que gerou esse número. Se você pegar na sua calculadora e digitar 21 dividido por 99, vai dar exatamente esse resultado. Ou ainda, a gente pode simplificar por 3, porque essa fração ainda dá para simplificar por 3, a gente vai obter 7 sobre 33. E essa fração também dá esse mesmo resultado aqui. Tudo bem? Então, lembra, se o período é duplo, ou seja, tem 2 números se repetindo sempre, 21, 21, você vai multiplicar por 100, porque o 100 tem 2 zeros. No exercício anterior, repare que tinha só um número se repetindo, né? Repara aqui, ó, é só o 3 que está se repetindo, 3, 3, 3. Por isso a gente multiplicou por 10, porque só tem um número se repetindo. No outro, como tem 2 números se repetindo, a gente multiplicou por 100, porque o 100 tem 2 zeros. Tudo bem? Agora, a gente vai para o próximo, que é o item C. Esse item C, se eu não me engano, é o nosso último desse tipo de exercício. Então, vamos lá. Repara aqui comigo também que a gente tem uma repetição dupla também. Então, 81, 81, 81. Repara que a repetição está sempre de 2 em 2. Ou seja, o nosso x vai ser a dízima, né? 0,81 barra, que é o 81 que está se repetindo sempre. E aí a gente vai multiplicar por 100. Por quê? Porque nós temos 2 números na repetição do período, o 8 e o 1, certo? Então, novamente, você vai ter agora 81,81. Repare agora que a gente vai fazer a mesma coisa, vai pegar a equação maior, 100x, e tirar da equação menor, que é 1x. E o número maior, que é 81,81 barra, você vai tirar da dízima, né, que é 0,81 barra. Novamente você vai ficar com 99x aqui, e aí você vai fazer uma dízima menos a outra, zerou, né, eliminou a dízima.
e aí sobra 81 menos 0, continua 81. Ou seja, o número que você procura é 81 dividido por 99. Dá para simplificar essa fração por 9. Se a gente divide por 9, a gente chega em 9 sobre 11. E você vai reparar que essa fração aqui, 9 sobre 11, é o total que a gente obtém aqui. Se você dividir, né, 9 sobre 11, vai ter exatamente esse resultado, 0,8181 e assim por diante. Beleza? Bom, agora vem uma explicação, né? Ele pede para você explicar com as suas palavras o que são os números racionais. Então esse é o nosso último exercício de hoje. Eu queria que ficasse bem claro que número racional é todo aquele número que a gente pode escrever na forma de fração. Então, quando você escreve um número no formato fracionário, você está escrevendo um número racional. Além disso, a forma fracionária, ela pode ser transformada na forma decimal. Então, todo número que tem o formato fracionário ou todo número que tem a forma decimal é um número racional. Lembra que as dízimas também são números que são racionais. Por quê? Porque ela tem um período de repetição infinito, mas é conhecido, né? Diferentemente dos números irracionais. Quando você tem, por exemplo, raiz de 2, você não tem um padrão exato na repetição das casas decimais dela. Repara, vai aparecer 41, 42, vai aparecer um monte de outros números que não tem padrão. Então, quando o número não tem padrão, eles são considerados irracionais. Só são racionais os números que têm padrão de repetição, que são escritos na forma de fração ou decimal. Tudo bem? Então, espero que vocês tenham compreendido aí um pouquinho sobre essa ideia de números racionais, números irracionais, ideias relativas a essa parte de conjunto numérico. Se tiverem alguma dúvida, algum comentário para fazer, vocês coloquem lá dentro do Google Sala de Aula, ok? Agradeço a todos pela atenção, muito obrigado e até mais.